Boa Oi, tarde, Simone. boa Graça e tarde. paz, tudo bom? Joia? Meus irmãos, nós hoje temos o privilégio de conversar com nossa querida irmã Simone Quaresma, que estará ao vivo tirando nossas dúvidas. Vamos conversar sobre feminilidade bíblica, casamento, relacionamento, namoro, família, criação de filhos, disciplina, com relação aos filhos e outros temas que são interessantes para todos nós com relação à palavra de Deus. Simone, ela é a esposa do pastor Hébio Quaresma, pastor presbiteriano, casado com ele há 30 anos. Deus tem dado a graça para que eles possam rodar o Brasil e visitar várias igrejas falando e ensinando a respeito da palavra do Senhor com relação à família, à feminilidade bíblica. E nós temos hoje o privilégio de conversar com ela sobre isso. Boa tarde, Simone. Boa tarde. Prazer Como é estar que aqui foi com você. Como é que foi esse período de carnaval? Retiro, né? Retiro com a turma da É, igreja. Foi Graças a bem, Deus. Enquanto o mundo está curtindo, a gente está aprendendo, edificando uns aos outros com os irmãos. Teve a oportunidade de exatamente. falar lá também? Oi? Tive a oportunidade de falar lá também a respeito de alguma coisa, algum assunto? Sim, sim. Falamos lá para as mulheres, enquanto meu esposo falava para os homens sobre como é que nós temos usado as redes sociais. Foi um tema Interessante. bem polêmico. Simone, eu percebo que há uma certa urgência em falar sobre esses assuntos com relação a relacionamentos, a casamento, principalmente os problemas que acontecem no casamento. Boa parte dos problemas que acontecem no casamento e divórcio acontecem problemas que foram oriundos do relacionamento, do namoro, por exemplo. Sim. E que eu gostaria de saber qual é a sua opinião com relação a isso, qual é o envolvimento que o homem deve ter com a mulher, como deve ser o período do relacionamento, o namoro ou o cortejo, o que pode e o que não pode. Sim, em princípio o nome não interessa muito. O que a gente precisa sempre lembrar é que você só muda de status depois que você casa, não é? Até você casar, você é solteiro e a moça com quem você está se relacionando, conversando, morando, cortejando, seja lá como você queira chamar, não é sua esposa. Então, o tipo de relacionamento que você tem com ela é o tipo de relacionamento que você teria com qualquer outra moça da sua igreja, não é? Mas com vistas ao casamento. Então, vocês vão conversar de assuntos e eu acho que esse é o problema. A gente gasta muito tempo no namoro com outras coisas, ao invés de estar conhecendo a pessoa, falando sobre o que vocês pretendem da vida em comum, conhecê-la, conhecer a fé dela profundamente, né? O rapaz da moça e a moça do rapaz, nas coisas que o outro crê, os planos para o futuro, sobre filhos, sobre cuidar do lar, sobre até sobre o crescimento profissional do marido, até que ponto ele deve buscar isso, né? Então eu acho que o namoro é a época exata para isso. O problema é que a gente gasta tempo no namoro com um relacionamento físico, ao invés de gastar conhecendo a pessoa, né? E aí a gente vai ter problema mais tarde, porque aí a gente não teve tempo, né, de saber o que a outra pessoa queria, né? Eu conheço casais, por exemplo, que namoraram durante algum tempo e não chegaram a conversar sobre filhos e ele disse depois, eu não queria ter filhos. Quem te disse que eu queria ter filhos? Então, você imagina, é uma informação que você precisa saber, né? Então, o namoro não pode ter muito contato físico, mais conversa, mais se conhecer. O princípio do namoro com relação à intimidade física é que você não pode ter intimidade física, porque essa pessoa não é o seu cônjuge. Né? Então, se ele não é o seu cônjuge, não há diferença nenhuma entre aquela pessoa e qualquer outra pessoa da sua igreja. Você tem que tratar como Paulo orienta Timóteo, né? Tratar com respeito, assim, como se fossem irmãs. Então, como é que você trata sua irmã? Como é que você trata sua mãe? É o mesmo tipo de respeito que você deve à sua namorada ou à sua noiva. O momento que você pode ter algum tipo de intimidade com essa moça é quando você vai assina no cartório, passa a pagar o plano de saúde dela, passa a sustentá-la, né? Qualquer coisa que foge disso, você corre o risco de estar defraudando, né? De você estar despertando algo que você não pode suprir. Por que você não pode suprir? Você não pode suprir porque você não é o marido e ela não é a esposa. Então precisa ter muito cuidado. Uma vez que isso aconteceu, que teve pecados envolvendo casais, defraudação e ambos cometeram pecado um contra o outro, qual o correto a se fazer? Deve se casar ou deve se afastar? Deve se casar, deve se casar.
né? Qualquer tipo de problema nessa área, você tem que casar, você tem que honrar um compromisso que você já começou, né? Mas é essencial a figura do pastor, da igreja local, da liderança, para ajudar a orientar isso aí. Né? Os pastores têm que estar a par do que está acontecendo, a esposa do pastor, no caso das moças, né? As moças devem pedir ajuda, as esposas do pastor, as esposas dos presbíteros, dos líderes da igreja. Né? Uhum. A gente tem a falsa ideia de que o namoro é algo que cabe somente ao pai e à moça, mas não é. Os pais têm que estar envolvidos, os pais têm que estar, inclusive na escolha, os pais têm que estar envolvidos. E a liderança da igreja também. Isso é uma forma deles se resguardarem, deles terem segurança quanto ao próximo passo, quanto ao que fazer quando pecar, o que fazer quando errar. Eles precisam estar cercados de pessoas mais velhas. Entendi, perfeito. Maduras na fé. Agora eu queria que você nos desse sobre uma polêmica, que pelo menos é algo que eu acho um pouco, eu vou dar minha opinião, eu acho um pouco estranho, que é quando o casal, cristãos, eles resolvem fazer aquilo que nós chamamos como chá de lingerie. O que você acha sobre essa questão? Eu acho que tudo que se trata da intimidade de um casal deve ser preservado na intimidade. Né? Então, eu não vejo com bons olhos todo mundo se juntar para falar sobre o que vai acontecer, para olhar presentes, para fazer brincadeiras a respeito, porque tudo que envolve a intimidade de um casal é belo, é bênção, mas é restrito. O livro de Cânticos chama de jardim secreto, é privado, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Logo, não é lícito, então não convém fazer esse tipo de exposição da intimidade do casal. Não, perfeito, concordo. Com relação também, é porque nós vemos hoje no mundo que a mulher é colocada numa posição, o mundo acha que a mulher, se ela for submissa ao marido, ela é inferior ao marido. Submissão, de fato, é inferioridade de alguma maneira? De maneira nenhuma. E olha, a gente precisaria de 3 palestras para isso. Resuma. As mentiras do feminismo quanto a isso. Né? De maneira nenhuma. Se você falar para o texto de 1 Pedro 3, quando o apóstolo começa falando sobre você ser submissa, mesmo a um marido que não é cristão, né? Lá no finalzinho do trecho, no 17, ele fala dos maridos que devem tratar as mulheres como vaso frágil, com cuidado, com discernimento, vivendo a vida comum do lar, porque se ele não faz isso, as orações dele são interrompidas. Paulo também fala que nós somos herdeiros da mesma graça. Então, homem e mulher, eles são iguais diante de Deus, né? Com funções diferentes. Essa é a grande diferença. E é isso que as pessoas não entendem, às vezes, até mesmo dentro das igrejas, né? Porque o mundo prega isso, né? Mas não é assim em lugar nenhum. Eu sempre gosto de falar, por exemplo, você está na igreja, o pastor é o líder, mas ele não é melhor do que você. Ele não pode te humilhar, ele não pode te rebaixar, ele não pode te tratar com desrespeito. Porque ele é o líder, ele está ali para te servir. Então, o conceito sobre a masculinidade, a feminilidade, a liderança do homem e a submissão da mulher está muito ligado ao que a gente entende sobre princípio bíblico de liderança. Como é que é a liderança no mundo? Eu sou líder, você me serve. Como foi a liderança de Cristo? Eu sou líder, eu sou Deus, eu vou morrer por você. Né? Então, o princípio é esse, é muito diferente do que você ouve por aí. Né? Então, submissão não é a mulher não ter opinião, ter que ficar calada, ser humilhada, apanhar do marido. Eu conheço mulheres que acham que se o marido a agride, ela é crente, ela precisa ser submissa a isso. Né? E não é nada disso, não é nada disso. Com relação a, falando sobre essa questão do marido quando ele não exerce o seu papel como deveria ser, como serve, para servir, para ajudar a sua esposa mas aqueles maridos que usam da sua autoridade para menosprezar suas esposas, como elas devem agir referente a isso, mesmo sendo os dois cristãos? Ela tem que ter muita sabedoria. Né? A mulher sempre tem que ter, não é à toa que Provérbios fala que a mulher sábia edifica, constrói a sua casa, né? E a tola, com as próprias mãos, a derriba. Né? Então a mulher ela tem que ter muita sabedoria, porque
o lugar que ela foi colocada por Deus, que é o lugar de auxiliadora idônea, de ajudadora, de estar ao lado, esse papel ele não é retirado por causa do pecado dos maridos, né? Tanto o texto que eu citei de 1 Pedro 3 está falando de um homem que não é cristão. Então, é um homem que não é cristão, ele não sabe o seu papel, né? Mas a argumentação bíblica é que ela precisa continuar confiando no Senhor, que foi quem ordenou que ela fosse submissa, para continuar cumprindo o seu papel. É claro que ela, com sabedoria, ela vai ter que tentar aí ajudá-lo a entender o papel dele, né? Então, eu converso com muitas mulheres do Brasil afora, que os maridos, por exemplo, são crentes, mas eles não são os líderes dos seus lares, né? Então, eu sempre brinco com elas, né? No culto doméstico, puxa um artigo de repente, faz escapar assim, um papel em cima da mesa dele, um artigo xerocado, uma página de livro aberta assim, no computador dele, sem querer querendo, né? Para ajudá-lo, porque nós somos, o casamento, a Confissão de Fé de Westminster fala isso, né? Que o casamento foi ordenado para auxílio mútuo entre os dois, entre marido e mulher. Então, nós somos ajudadoras nisso também, né? No ajudá-los a crescer na fé, no conhecimento do Senhor e nas suas vocações. Então, nós podemos e temos essa responsabilidade como irmãs em Cristo de chamá-los à responsabilidade com amor, com temor, como você faria com seu pastor, se o seu pastor estivesse pecando, né? Você teria a obrigação de chamá-lo para conversar. Mas como você falaria isso? Desaforadamente, irreverentemente? Essa é a questão, como exortar o cônjuge? Sempre com muito respeito, sempre entendendo que ele é autoridade sobre você, na hora certa, porque a mulher tem muito esse problema de querer falar a coisa certa na hora errada, da maneira errada, e aí ela está toda errada, né? Então você saber escolher, isso serve para qualquer relacionamento, né? Você saber escolher o momento de falar, de não ser um momento em que você está exaltado, que ele está com os ânimos acirrados, né? Esperar um momento em que aquela turbulência já tiver passado, você engolir a afronta muitas vezes, né? Em nome do bem-estar do relacionamento, deixar para mais tarde, amanhã, depois da manhã. E um conselho que eu sempre dou para as meninas também, que é um conselho que Joel Bick e Mary Bick dão. Sempre faça isso como um sanduíche. Como que você faz um sanduíche? Você bota uma camada de elogio, outra camada de elogio verdadeiro sobre a liderança dele, sobre que tipo de marido ele é, e depois você bota uma meia camadinha de crítica. Depois você bota outra camada de elogio, né? E assim você vai tornar esse sanduíche mais aceitável, porque ele vai ver que não é alguma coisa contra ele vai ver que você não está apenas reclamando de tudo, mas que você reconhece nele qualidades de um homem de Deus, né? Ou se ele não é um homem crente, qualidades de um homem decente, né? De um bom homem, mas que tem algumas coisas que ele precisa melhorar. Também se colocar vulnerável também. Isso é muito importante, porque às vezes a gente quer chamar a atenção do nosso marido sobre alguma coisa, mas quando ele chama a nossa, a gente fica de bico, fica brava, não aceita. Aí não dá, né? Eu percebo que muitas vezes os problemas do casamento e da feminilidade que as mulheres têm em aceitar a submissão, como outros papéis que ela tem no casamento, não começa de repente, mas é algo que já veio da sua criação, ou seja, a minha geração não foi criada e ensinada a ser mulheres e homens bíblicos de Deus. Como é que nós podemos dar o primeiro passo para aprender o que a Escritura nos diz relacionado à nossa vocação, tanto homens como mulheres? Eu acho que o primeiro passo é a gente se arrepender do nosso pecado, né? Porque a gente pode não ter sido ensinado, mas a Bíblia está aí, né? É a palavra de Deus soando como trombeta, e a gente não dá ouvidos a ela. Então, geralmente a gente começa a viver a nossa vida da maneira como a gente quer, e aí a gente se depara com as verdades das Escrituras. Então, acho que o primeiro passo é reconciliar com o Senhor, né? Tem texto de Provérbios que diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. Então, se eu sou uma mulher que sou feminista, que fui criada para ser independente, que sempre quis viver a minha vida do meu jeito, então, primeiro passo, reconhecer, quando eu entendo isso, eu vou reconhecer que isso é pecado diante de Deus, vou pedir perdão e vou começar a arrumar por outro caminho. Como é que eu faço isso? Preciso de ajuda, né? Por isso,
O texto de Tito 2 fala que as mulheres mais velhas, elas devem se envolver com as moças da igreja para ajudá-las a entender o seu papel, né? E hoje a gente tem livro, artigo, blog, Instagram, a gente tem muito recurso para a gente entender o que Deus requer da gente em qualquer aspecto da nossa vida, né? Em qualquer tema que você queira, você acha bons livros, bons artigos. Agora, eu acho que é muito importante também a gente ter uma boa igreja, né? A gente ter um pregador fiel, né? E a gente se cercar de pessoas mais velhas, que conhecem o Evangelho, que podem nos ajudar no mano a mano. Porque a gente também corre esse risco de, por causa da internet, da gente ficar muito isolada no nosso quartelzinho, né? No nosso quarto, lendo, formando a nossa própria teologia e nos tornarmos impastoreáveis. Isso não pode acontecer, né? O Evangelho ele é vivido na vida da igreja local, né? Com seu pastor, com seus presbíteros, seus diáconos, os líderes dos jovens. E é ali que a gente vai ser lapidado e ali a gente vai ter pais e mães que nós não tivemos para nos ensinarem pelo exemplo, pelo ensino, pela recomendação de boas leituras, né? Então eu acho que a igreja local supre essa lacuna dessa geração que não foi ensinada em casa. Eu tive uma amiga que ela estava numa igreja que não é bíblica e a liderança dela informou que ela não deveria, assim como era passado para todas as mulheres, ela não deveria depender de homem algum financeiramente. Então, não somente ela teve essa criação, mas a própria liderança incentivava que as mulheres não dependessem financeiramente dos seus maridos, mas que fossem independentes. Eu acho que isso é motivado pelos abusos que acontecem com muitos homens que não sabem administrar essa questão e acabam abusando de suas esposas. Mas como você aconselharia para uma irmã que não consegue, por vários motivos, depender financeiramente do seu marido? Olha, a gente precisa refazer a mente, né? É aquilo que Paulo fala, né, em Romanos. A gente precisa nos renovar através da transformação da nossa mente. A gente precisa desvestir dos conceitos mundanos e nos vestir daquilo que a Bíblia fala, né? Então, a mulher ela foi criada para o homem e ele foi criado para suprir as necessidades dela, para guardá-la, para cuidá-la. Então, qualquer ideia diferente disso é fruto ou do movimento feminista ou do pecado mesmo. Antes da primeira onda, do protofeminismo, antes disso, já lá no Éden, a Eva já foi lá e tomou a decisão pela família, né? Então, isso é uma coisa nossa, né? De seres humanos e pecadores. Não quer dizer que seja errado a mulher ter renda, não quer dizer que seja errado a mulher em uma ocasião ou outra trabalhar, ou em casa, ou na rua, mas ela não foi talhada para isso. Ela foi talhada para o lar. E o homem foi talhado para ser o provedor e para proteger, para cuidar, para guardar o jardim, né? Ele foi criado para isso, né? Então, eu gosto muito da Nancy Leigh DeMoss quando ela diz que o homem ele foi criado, no livro dela, A Verdadeira Feminilidade, que o homem ele foi criado com uma fiação voltada para o trabalho diferente da mulher. E a mulher foi criada com uma fiação voltada para os relacionamentos e para a família, para os filhos, para o lar, de uma forma diferente do homem. Não quer dizer que o homem não está voltado para a família, para casa, que o homem não lava uma louça, que o homem não troca fralda. Não é isso. Nem que a mulher não possa ganhar dinheiro. Não é essa a questão. A questão é prioridade e vocação. Então, uma coisa não pode atrapalhar a outra. E a gente precisa ter isso muito claro na nossa mente. Então quer dizer que é uma predisposição natural do homem a ser aquele que provê, e é uma predisposição natural da mulher a fazer, cuidar da família, etc e tal. Isso também se reflete no mercado de trabalho até, porque até as profissões que os homens escolhem, os homens geralmente escolhem trabalhar com coisas, mulheres escolhem geralmente trabalhar com pessoas, né? Enfermagem e tal. Então há uma predisposição natural da mulher para fazer esse tipo de coisa. É da criação, né? A mulher foi feita para cuidar. A mulher foi feita para olhar as necessidades mais bobas que o homem às vezes nem percebe e está ali cuidando e suprindo, né? E isso é a maravilha da criação de Deus, né? Que ele fez homem e mulher diferentes para se unirem e se tornarem coesos,
né? Então, isso é maravilhoso. E a gente quer igualar tudo, né? Achando que isso é bom. Perfeito. Com relação às mulheres que ela, por exemplo, ela deve depender do seu marido, ela deve ter essa ideia, né? Mas no período de solteira, como ela deve agir com relação a esse assunto? Ela deve procurar um emprego normalmente, fazer faculdade, se formar, e só depois de casada ela deve ponderar ou mudar com relação a isso? Como é que ela deve agir? Várias fases da vida. Isso depende muito da família onde ela foi criada, né? Depende muito dos pais dela. A ideia é, filhos solteiros dependem dos pais. Dependem, não estou falando financeiramente também, mas em todos os aspectos. Ele está debaixo do jugo dos pais, até ele se casar. Né? E quando ele se casa, aí o marido passa a ser o chefe da sua família, a esposa passa a ser submissa a ele. Mas enquanto ele é solteiro, você pode ter necessidade de trabalhar, mas que você não trabalhe como homem. Você pode ter necessidade ou a vontade mesmo, de estar numa carreira, né, de estudar para alguma coisa, de fazer alguma coisa. Você pode fazer isso, é lícito, não tem nada de errado nisso, mas não faça isso como homem. O problema é que a gente não vê mais o trabalho como fonte de sustento. A gente vê o trabalho como status. Então, não é uma profissão que eu tenho que aprender, eu tenho que ter uma carreira. Né? Então, são exigências sem fim para que você se sinta realizado ou realizada. Isso não é só para as mulheres, mas é para os homens também. Quando a Bíblia fala em trabalho, é trabalho para comer, para sustento. Né? Não que você não possa ser rico através do trabalho. Aliás, essa é a única maneira de se tornar um homem rico, né? Trabalhando muito. Mas veja, existem prioridades. Então, da mesma maneira que para o homem, o trabalho, a carreira, não pode ser a coisa mais importante da vida dele, tem outras coisas, ele tem que saber encaixar isso direitinho, porque tem homens que não ficam em casa, que não conhecem os filhos, porque o objetivo é ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Mas ele é provedor. Então, ele precisa ganhar dinheiro, não pode exagerar, não pode se ausentar da liderança dele no lar. Quanto mais a mulher. Né? Então, enquanto ela é solteira, ela pode ir caminhando, mas tendo em mente que a prioridade dela é a família, que ela vai precisar alguma hora se voltar para a família. E não é só com filhos, não. É com o marido também. Porque, em primeiro lugar, ela é esposa, ela não é mãe. Né? Então, ela tem como auxiliadora que suprir algumas necessidades do marido que só ela pode fazer. Né? Então, não é só quando vem os filhos, não. Eu vou complicar um pouco mais as coisas. Por várias circunstâncias, às vezes, e temos muitas pessoas assim, crentes, mas mães que são solteiras, que têm que cuidar dos filhos, ao mesmo tempo trabalhar, solteiras por diversas circunstâncias da vida. Ou separou do marido, o marido morreu, enfim, pode acontecer muita coisa. Como é que essas irmãs deveriam reagir de acordo com a palavra de Deus? Ela é uma mãe solteira, ela não tem um homem atualmente, mas ela é mãe de uma criança e tem que sustentar financeiramente também. Entre o trabalho e o filho, o que ela deve fazer? As duas coisas? Como ela deve agir? Existem situações que não tem jeito, né? Então, situação de viuvez, de doença do marido, às vezes uma mãe solteira, né, que se converteu e já estava nessa situação, ou até mesmo que caiu, né, que já era crente, mas caiu e agora se consertou. A gente tem que andar com o que a gente tem. A gente precisa lembrar que nós estamos num mundo caído. A gente tem que lembrar disso. Perfeito. A lei de Deus é uma só. Agora, como ela vai se aplicar à nossa vida, a gente precisa ter sabedoria para fazer isso. Porque não é uma matemática. Né? Então, por exemplo, acontecem situações em que a mulher ela não vai ter opção. É diferente de uma mulher casada que é apenas cobiçosa de ter mais coisas. Então você tem um marido que ele sustenta a casa, sustenta direitinho, tá tudo certo, mas você quer ter mais. Ou você quer ter status. Então você larga os seus filhos na creche, você larga os seus filhos aos cuidados de alguém e se mete no mercado de trabalho. Isso é uma situação. Outra situação é se você não tem quem ele sustente. Né? E o papel da igreja é muito importante nisso aí. Né? Não só para ajudar essa mulher a pensar, a raciocinar, a procurar uma carreira ou um trabalho em que ela trabalhe menos, para que ela possa também ter um tempo com os filhos. Né? Essa sabedoria a gente sempre vai ter que ter. Né? E
poder prover, né? Porque ela vai ter que prover. E a igreja está ajudando nas necessidades financeiras dela também, ajudando com os homens da igreja sendo uma referência de homem para aquela criança que não tem pai. Né? Então, convivendo, se é um menino, levando para jogar bola, levando para cortar cabelo, estar junto, né? Para ajudar a suprir essas necessidades que são, que aparecem na nossa vida por causa do pecado, né? E na nossa jornada vai ser assim. Né? A gente não vai ter sempre aquele modelo que nós deveríamos ter, porque o pecado entra e destrói com tudo. Né? O pecado entra e faz um estrago. Então, o que a gente vai fazer? Com essa situação que se apresenta agora, como é que nós vamos usar os princípios bíblicos sendo a Deus, mas para consertar as coisas que estão enguiçadas por causa do pecado? Certo, eu quero falar agora um pouco de filhos, já que entramos no tema, com relação à criação de filhos. Na verdade, o casal solteiro, vamos supor uma pessoa que casou recentemente, há algum período de tempo que eles devem esperar para ter filhos, ou eles devem ter conforme o Senhor mandar? Olha, esse é um assunto bem polêmico. Até tá para subir. Coloquei nessa situação difícil, né? Tá para subir pro meu canal, talvez outra ainda. Uma leitura do livro Mentiras em que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta, exatamente sobre a questão de prevenir filhos, de quantos filhos ter. Então, depois você dá uma olhadinha lá no meu canal, que tem 1h20 só sobre esse assunto, né? Tá ok. O princípio que a gente deve lembrar é que filhos são bênçãos do Senhor. Herança. Herança é uma coisa muito boa. É presente. Ninguém diz, não, muito obrigada, eu não quero presente, né? E uma coisa que meu esposo sempre fala quando ele prega sobre esse assunto: a melhor hora para ter filhos é quando você se casa. Bom, você precisa ser casado. Se você é casado, qualquer hora é hora. Porque se você for começar a pensar pelo viés do mundo, então a coisa vai ficar difícil. Eu converso com muitas mulheres sobre isso, elas dizem para mim, mas eu preciso comprar minha casa. Então você passa alguns anos sem ter filho para comprar casa. Mas eu preciso me formar. Aí você passa vários anos, aí você se forma. Agora meu marido está fazendo seminário, não posso ter filho. Agora meu marido é pastor de igreja, não posso ter filho. Agora ele ficou sem igreja, também não posso ter filho. Tudo é problema. Tudo é difícil. Por quê? Ter filhos e criar filhos é difícil, é problema, é despesa, é verdade. Mas a gente está aí para isso, né? A gente precisa se lembrar que as épocas em que houve muita perseguição no povo de Deus foi a época que eles mais cresceram. Lembra do Egito? Quando Sim, o faraó disse, agora não tem mais tijolo, não. Agora os hebreus vão ter que fazer o tijolo deles. Mas eles se multiplicaram. Então não tem interessante, né? É tempo de guerra? É guerra, vamos ter filho, vamos encher o mundo. A ideia é ter filhos, é tornar o reino de Deus profícuo nesse mundo. Né? Quando você não tem filhos para você tem filhos para encher a igreja, para que o evangelho avance na terra. Essa é a ideia. Outra desculpa que eu escuto, já escutei algumas vezes, é que o mundo está muito perigoso. Então eu não posso colocar, seria irresponsável colocar uma criança no mundo, ou filho dá muito trabalho, aí sabe que se ter filho não vai ter o mesmo dinheiro para gastar com os seus hobbies e as coisas que querem fazer. Então isso é uma situação bem complicada. Essa do mundo perigoso eu adoro quando me falam isso. Porque eu falo, gente, o primeiro casal teve um filho que matou o outro. Perigoso, terrível. Não é. Terrível. No Éden já estava perigoso. Então, é tudo desculpa esfarrapada. Eu tenho um amigo, pastor Vitor Ximenes, que ele usa uma expressão que eu amo. Ele diz assim, olha, me dê um motivo piedoso para você não ter mais filhos. Se você tiver um motivo piedoso para você não ter muitos filhos, para você parar de ter filho, para você não ter filho agora. E aí todos os motivos que a gente vai citando, a gente tem que passar por esse crivo. Existem realmente motivos piedosos para você parar de ter filhos ou para você não ter. Existem, né? Às vezes questão de saúde, existem motivos. Mas a gente tem que se perguntar, porque o que está em jogo aí é o nosso coração. Então, quando você fala, eu preciso viajar, eu preciso juntar dinheiro, você nem percebe, mas você está dizendo que dinheiro é mais importante do que gente, né? Do que a descendência santa, do que as crianças do pacto, né? Você
percebe que a gente está falando uma aberração. Né? Mas é um absurdo, com certeza. Ainda na temática de filhos, eu sei que é muito assunto, a gente não vai conseguir falar sobre eles aqui, e você tem um livro só sobre isso, sobre disciplina bíblica, e eu quero entrar nesse tema agora. Como deve ser o proceder dos pais com relação aos filhos, com relação à disciplina? É bíblico disciplinar, apesar do Brasil ter uma lei que proíba isso, como o cristão deve reagir com relação a isso? E como deve ser essa disciplina? Bom, a lei, pode vir a lei que quiser, né? A gente vai usar aquele texto de Atos, né? Quando proibiram os discípulos de pregar. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então essa é a primeira coisa. Né? A gente tem que ter cuidado, mas a gente não pode se entregar a um Estado que manda você fazer uma coisa que Deus diz o contrário. Né? E a Bíblia, ela é repleta de textos que nos ajudam a entender isso. Né? Eu gosto sempre de citar Provérbios, eu estou até com ele aberto aqui. Provérbios 22, verso 15, que diz: a estultícia, a tolice, está ligada, está entranhada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. E muita gente diz que essa vara é metafórica, né? Então, não é. A vara não é metafórica. É literal. Né? A vara é literal, a vara é pedaço de árvore mesmo. Não estou dizendo que a vara tenha que ser isso, mas o que está querendo dizer é que você precisa corrigir fisicamente, sim, os seus filhos. Né? Provérbios 13, 24 diz que o que retém a vara, o que não usa a vara, aborrece, odeia ao seu filho. Mas o que o ama cedo, o disciplina. E eu gosto muito de usar 2 versículos para quem diz que a vara é metafórica. Eu gosto de usar Provérbios 19, 18, que diz assim: castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Matar de falar, ninguém mata, querido. Você mata burra mesmo. Então, o que a Bíblia está dizendo você precisa corrigir. Cuidado, seja moderado. Não é para machucar. Não é para matar a criança, né? Mas está provando que a disciplina é física, sim. E Provérbios 23, 14 e 15, diz: não da criança disciplina, pois se a fustigares com vara não morrerá, tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Então esse é um assunto que eu amo. Deixa eu aproveitar. É esse aqui. O que toda mãe gostaria de saber sobre disciplina. Recomendadíssimo, recomendadíssimo. Eu li aqui, a gente leu aqui um capítulo inteiro do culto doméstico aqui em casa. Todo mundo gostou. Foi muito bom. Que legal. E aí nele eu falo mais sobre isso, sobre como fazer isso, sobre por que a gente não entende que a vara e a correção estão ligadas ao amor, não à ira, não ao ódio. Porque sempre que está ligado à ira, à irritação, à raiva, não é disciplina bíblica, é só extravasar da raiva e ser pecaminoso. Né? Quais são os textos bíblicos que nos mostram que os pais que amam, e é um texto que eu amo, que é o texto de Hebreus, né? Que diz que se nós estamos sem correção, nós somos bastardos e não filhos, porque os filhos são corrigidos pelos pais. Né? Então, isso é um ato de amor. E o que a gente deve lembrar sempre na questão da disciplina bíblica dos filhos é que é um paralelo entre a disciplina de Deus com o seu povo. Né? Então, Deus, ele disciplina severamente o seu povo porque ele ama. Os ímpios ele deixa a própria sorte para que sejam ceifados no juízo final. Nós não. Né? O texto lá que fala sobre a Santa Ceia, né? A instituição da ceia lá em 1 Coríntios 11, Paulo fala muito claramente que tem muitos entre nós doentes e não poucos os que morrem, porque estavam pecando no sacramento. Né? E aí ele diz que nós somos julgados aqui para não sermos condenados com o mundo. Está falando de disciplina. Então, o espelho da disciplina de filhos é a disciplina de Deus com seu povo. Uma disciplina rígida, mas amorosa. Doce, que traz para junto, que traz para si, que conquista e que cuida do coração da criança. Essa é a ideia. Amém. A partir de que idade deve começar a disciplinar a criança? O que ama, cedo, disciplina. Quanto mais cedo, melhor. Se a criança já tem idade para se rebelar contra a vontade dos pais, ela já tem idade para ser corrigida. Né? Claro que essa correção ela vai variar. Né? Ela vai tem níveis de acordo com a idade. Com a idade, com a capacidade de entender, né? Mas
o quanto antes, né? Então, crianças que, quando você fala para o seu filho, não mexe aqui, e eu tenho uma netinha que ela tá agora com 9 meses, né? Então, você não pode rir, porque é um bebê, mas entende perfeitamente. A mãe dela disse que esses dias ela foi para tocar na tomada e ela olhou para a mãe. Porque ela já sabia que ali ela não podia, né? E aí deu um sorrisinho e foi com a mãozinha. A inteligência está ligada Tá no coração. no coração da criança, né? Então, quando ela tiver idade para te afrontar, né, para se rebelar contra a sua autoridade, ela já tem a idade para ser disciplinada. Recentemente, já tem um tempo na verdade, nós postamos aqui um vídeo de John Piper falando sobre esse assunto. Ele disse que a posição dele que é totalmente equivocado o fato de botar de castigo a criança. Qual é a sua posição sobre isso? É errado o castigo? Cara, a Bíblia não fala de botar de castigo, nem de isolar a criança. A questão da disciplina bíblica você trata na hora. Não, então você disse ao seu filho, desça daí, ele não desceu, você não vai tirar ele do convívio, você não vai isolar ele da comunidade, você vai levar ele lá dentro, em particular, em privado, você vai dizer o que ele fez, dizer que você já tinha dito que era para ele fazer, que ele precisa ouvir a voz da mãe, você vai ou do pai, você vai corrigi-lo, você vai abraçá-lo, você vai orar com ele, você vai perdoá-lo e você vai dizer, volta meu filho, vai lá, vai viver. Né? Então, a ideia da disciplina bíblica ela é restauradora. É trazer a criança de volta ao lugar da bênção, que é a obediência. O castigo não. O castigo você isola a criança e a criança fica lá no cantinho pensando. Não fica pensando, ela fica remoendo a raiva, ela fica, daqui a pouco ela já está brincando com os dedinhos, ela está olhando para cima. Então, o castigo não é bíblico. Né? O método de Deus é a vara. Então, qualquer outro método que passe disso é invenção nossa. Né? E aí a gente não tem a chancela do Criador. Perfeito, perfeito também. Falando agora um pouco sobre mulheres na igreja, a vida da mulher na igreja. A gente falou sobre o lar, vamos falar um pouco sobre a igreja. Qual deve ser o papel da mulher na igreja? Como ela deve servir na igreja? Cara, o papel da mulher nas 3 instâncias, né, que o nosso catecismo fala, né, na família, no Estado e na igreja, é sempre de auxiliadora. Ela é aquela que está ao lado dos líderes, né? Ela é aquela que é necessária a eles. Eu sempre digo para as meninas, né, que quando elas se sentem, porque a mulher foi criada para o homem. Sim, olha que bênção. Eles não eram perfeitos, eles não eram completos, eles precisavam de alguém que fosse tirado deles mesmos para completá-lo, né? E isso é verdade em relação à igreja também, né? A mulher foi, se você abrir lá o texto de 1 Timóteo, deixa eu abrir com vocês, 1 Timóteo, capítulo 2, ele vai falar, no capítulo 2, a partir do 8, ele fala do proceder conveniente no culto público, né? E aí ele vai falar como é que os homens devem se portar, e aí lá no verso 11 ele diz, a mulher aprende em silêncio com toda a sua questão de culto. Então, no culto, é inclusive uma coisa que de vez em quando eu falo, né? As pessoas falam pra mim, aquela sua pregação. Não, eu não prego, eu dou palestra, porque a pregação é no culto. Né? E no culto quem prega é o ministro ordenado, né? O pastor da igreja, né? Eu como mulher, a minha área de ação são outras mulheres, é o que Paulo ordena a Tito, né? Que as mulheres devem fazer, ensinar a outras mulheres a amarem seus maridos, seus filhos, a cuidarem das suas casas, né? No seu âmbito de ação. O problema é que muitas vezes a gente tem inveja e cobiça pelo papel que Deus deu ao homem. E nesse texto mesmo de 1 Timóteo, ele diz por quê? Diz que não permite que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. É por isso que quando vocês me convidam para dar palestra, eu falo só para mulher. Eu não ensino a homens. Quem ensina a homens é o pastor da igreja. Né? Mas as mulheres eu tenho acesso, né? Sabe que o puritano Matthew Henry, ele falava isso. Ele dizia que as mulheres elas têm um quê especial para ensinar a outras mulheres, elas têm acesso a outras mulheres, como mesmo muitos ministros não conseguem ter, porque é aquela questão da empatia, né? Eu sei o que você está passando, eu sei como é, e eu vou dizer como é que a Bíblia fala, né? Então, esse é um papel muito importante. E aí o texto continua, porque primeiro foi formado Adão,
Né? A liderança na igreja é um motivo criacional. Primeiro foi formado Adão, mas não é só isso. Ela foi enganada e o homem não. O homem, Adão, ele comeu o fruto, ele não foi enganado não, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Né? E a mulher foi iludida, é o que o texto diz, verso 14. E Adão não foi iludido, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. E aí o verso 15, todavia será preservada através da sua missão de mãe. E não é só ter filho, é se ela permanecer em fé, amor, santificação e bom senso. Então, no tema que é culto, igreja, o apóstolo Paulo chama a gente de volta para a nossa vocação. Né? Mães, esposas, dando todo o suporte que ele precisa. Eu sou esposa de pastor. Eu não sou pastora, mas eu auxilio o meu marido na função dele. E como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso aconselhando as mulheres da minha igreja. Eu posso fazer isso ajudando as crianças da minha igreja. Eu posso fazer isso enquanto eu deixo ele livre para estudar para uma pregação. Quando eu estou com a comida pronta a tempo e a hora. Quando a roupa dele já está passada para ele sair para uma visita pastoral. Né? Então eu dou todo o suporte, como você que não é esposa de pastor e dá suporte para o seu marido cumprir as atividades diárias dele. Né? Então, o nosso papel na igreja é muito importante. Não é o de liderança, mas é também um papel muito importante. Tá bom, Simone. Então, a mulher não pode ser pastora. Pastoral feminino não é bíblico. Não. A mulher, ela deve permanecer em silêncio na igreja. Né? E se a gente usar a desculpa de que Paulo era machista, então a gente pode conversar, né? A gente começar a dizer que a Bíblia, isso aqui era para aquele tempo, então a gente nem continua a conversa. Porque a Bíblia ela é a autoridade para todos os tempos, para todas as eras, toda a cultura. Né? Desde o começo, ela foi colocada como auxiliadora idônea, não como a líder. Amém, graças a Deus. E a bênção. Com relação à mulher na sociedade, queria falar um pouco sobre esse assunto, porque eu vejo muitas mulheres dizendo cristãs e, ao mesmo tempo, abraçam causas feministas. É coerente isso? É possível ser cristã e, ao mesmo tempo, abraçar causas feministas? Ou a gente não sabe o que é o cristianismo, ou a gente não sabe o que é o feminismo. As duas. É igual você dizer que um cristão é esquerdista. Ou não conhece uma coisa ou não conhece a outra, porque são duas ideologias absolutamente distintas. Né? Então, a base do feminismo é dizer que a mulher é independente. E a Bíblia fala lá em 1 Coríntios, dessa aparece texto, 11, 8, 9 e 11, 12, que a mulher foi criada para o homem. Então, ela foi criada para suprir a necessidade do homem. E no fim, esse texto é muito legal, deixa eu abrir rapidinho. Pode abrir. Esse texto aqui ele é muito esclarecedor. Vem 1 Coríntios, joga o feminismo e o machismo, joga qualquer movimento pecaminoso assim, joga por terra. O texto diz assim, 1 Coríntios 11. Ele diz no verso 7, porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. E aí depois ele diz, porque o homem, no verso 8, não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Aí alguns homens machistas vão falar, superior. Aí o próprio texto no verso 11 diz assim, no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido de mulher e tudo vem de Deus. Ou seja, somos iguais. Isso é maravilhoso, o evangelho é maravilhoso. A gente não precisa do feminismo e a gente não precisa do machismo. A gente não precisa de nenhum desses dois movimentos, porque nenhum dos dois é superior ao outro. Nós somos iguais em Cristo, mas temos funções diferentes. Então, a premissa básica do feminismo já caiu. Né? Já caiu aí. Chega a ser ridículo. Exatamente. Eu recentemente vi vários casos aí de homens que se tornaram mulheres. É um tema bem polêmico e complexo, né? Mas não, mulheres não. Eles fizeram mudança de sexo. E aí a pessoa era do vôlei, era masculino, aí mudou o sexo, depois foi lá e foi pro time feminino. Você acha que isso é algo bíblico, diferente? Loucura, aberração.
Isso é aberração. Né? Para a sociedade, infelizmente, falar qualquer coisa sobre essas pessoas não podemos falar nada. Temos que aceitar que um homem vá para o time feminino e bata nas mulheres e calado. Absurdo, absurdo, absurdo. Deus fez homem e mulher, ponto final. Né? Qualquer coisa que passa disso é diabólico. Né? É pecaminoso e é a destruição da nossa sociedade. Por isso que a gente está como a gente está. Né? Você olha em volta, né? Só desgraça ao redor. Infelizmente. Com relação à família, Simone, foi feita uma pergunta aqui por nossas inscritas. Ela perguntou se o homem pode fazer vasectomia. Ele pode fazer vasectomia? Isso é correto? Rapaz, sei não. Isso aí é um assunto muito delicado, que eu acho que cabe ao casal ter a certeza de que está correto diante de Deus e de que é a vontade de Deus que ele não tenha mais filhos. Entendeu? Então, isso é uma coisa que o casal precisa discutir, precisa conversar, precisa ler sobre o assunto. Né? É muito difícil você arbitrar sobre questões tão polêmicas e tão pessoais. Né? Então, íntimas. Você está pensando nisso? Vai ler sobre o assunto, vai ler pessoas que pensam o contrário de você, procura seu pastor, vai se aconselhar com seu pastor, porque é uma atitude definitiva, né? Então, qualquer atitude definitiva é alguma coisa que é perigosa, né? Mas eu não posso dizer que é pecado ou que não é pecado. Eu realmente não tenho Compreendi. É algo muito pessoal que nós devemos também parar, pensar a causa, no caso, né? Como você falou, tem que motivo piedoso. Às vezes tem, às vezes não, exatamente. Simone, se me permite, eu gostaria de fazer mais uma pergunta, pode ser? Pode fazer. Com relação à fofoca, você falou que está escrevendo um livro sobre esse assunto. Como é que a mulher deve lidar com esse pecado, com esse comportamento de falar da vida dos outros, das pessoas, dos irmãos? Olha, esse é um pecado muito sério. Você pegar aquele texto de Provérbios que fala 6 coisas o Senhor odeia, a 7ª ele abomina. As 6 que ele odeia é mãos que derramam sangue inocente, pés que se apressam para o mal, língua mentirosa, ele odeia. Mas aquele abomina, que é pior do que todas essas, é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Então, o princípio básico do 9º mandamento é que a verdade seja estabelecida de forma santa. Né? Então, tudo que você tem que falar, se você vai falar alguma coisa de alguém, a ideia é, fale para ela. Chame essa pessoa e diga a ela. Se você já disse a ela, é o princípio de Mateus 18, né? Se você vir o seu irmão pecar, vai até ele, né? Se ele se arrepender, ganhaste teu irmão. Se não, chama uma testemunha. Se não, leva à igreja. Né? Então, em momento nenhum, a Bíblia te dá a chancela para que você fale dele. Deixa eu pedir oração pelo irmão fulano. Você não sabe o que aconteceu. Não. Você vai dizer direto à pessoa ou às autoridades que estão sobre essa pessoa. Essa é a forma de você lidar com informações que você tem sobre alguém que está em pecado. Né? E a fofoca é uma tragédia, é uma desgraça. Né? Destrói famílias, destrói grupo de amigos, destrói igrejas. Né? É uma tragédia. Então, a gente está trabalhando para que esse livro saia de maneira física, porque eu sei que é um assunto muito difícil para nós. Eu, quando estudei para escrever esse livro, A Mulher Piedosa contra a Quebra do 9º Mandamento, eu aprendi coisas com as quais eu luto até hoje. Coisas que eu não achava que era errado, e hoje eu sei que é errado, e eu fico tentando me corrigir. Né? Como você emitir opinião de alguém que não está presente, sobre alguém que não está presente. Né? Então, o princípio é esse. Tudo que você fala sobre alguém pode ser dito se ela estivesse ali? Se não pode ser dito na presença dela, então você não pode dizer para mais ninguém. Né? Então, você tem que dizer para ela. Essa é a ideia. Né? E a Bíblia é repleta de textos. Se você pegar Provérbios, é uma coletânea de textos falando sobre a língua, sobre a fofoca. Tiago chega a falar que se você não repreende a sua língua, a sua religião é vã. Muito sério. É um assunto muito, muito, muito sério. Tá bom, Simone. Nós recebemos muitas perguntas, algumas assim que eu melhorei para a gente pudesse bater um papo melhor sobre essa questão. Aí dividi em 3 temas, né? Que é a mulher na casa, no seu lar, no tipo de solteiro, na igreja, na sociedade, para que a gente pudesse bater um papo interessante. Queria que você apresentasse aí um pouco do seu livro e falasse um pouco
do seu trabalho, daqueles que querem te... Muitos perguntaram como entrar em contato, como falar contigo, como saber se o seu perfil. Se apresente aí para o pessoal aqui da página te seguir. Tá, então, gente, eu escrevo para o blog Mulheres Piedosas já há alguns anos, colaboro lá com o blog, ajudando as meninas a organizar as coisas, a escrever temas que elas pedem, que aparecem, ou coisas que eu estou vendo que estão acontecendo no seio da igreja, então eu escrevo sobre isso. Eu tenho esse livro publicado, que é O que Toda Mãe Gostaria de Saber sobre Disciplina Bíblica, que fala especificamente sobre vara. Ele não está com nenhuma editora, não. Isso aqui sou eu, que sou metida besta, fui lá, peguei um dinheiro emprestado, corri na gráfica, mandei fazer, eu mesmo, eu que embalo, eu que boto no correio, eu que escrevo o nome, enfim. Então você não vai achar isso em livraria nenhuma, não. Você pode pedir ou pelo meu Instagram ou pelo site, que é www.simonequaresma.com.br. Tem um livro também sobre a quebra do 9º mandamento, sobre fofoca, que é um livro que ainda não é de papel, mas ele está na Amazon, então se você quiser adquirir também, você pode adquirir lá. E eu estou escrevendo um livro sobre as mulheres que abandonam a carreira para voltar para casa, para cuidar da família. É um livro que eu espero que até o final do ano já esteja comigo, né? Mas tá difícil parar para escrever. E eu e meu esposo, a gente faz palestras pelo Brasil todo. Vou para Boston agora. Olha que bênção! Vou para Boston, fui ano passado, vou voltar agora novamente para uma igreja de um pastor muito querido, pastor Leandro. Vou para lá agora em abril. A agenda é um pouco complicada, mas se você quiser entrar em contato comigo, pode ser pelo meu Gmail, equipesimonequaresma@gmail.com. Esse ano a gente não tem mais agenda porque eu não saio muito, eu saio pouco, porque eu tenho que cumprir as minhas funções de esposa ainda, né? De mãe, de filha. Compreendo perfeitamente. Ainda tenho meus filhos em casa, sou esposa de pastor, então estou abraçando o ministério do meu marido junto com ele. Então eu saio uma vez por mês no máximo. Então a agenda para esse ano já está fechada. E para o ano que vem, só a partir de outubro, eu não quis assumir compromisso logo, porque tem um monte de neto nascendo por aí, pipocando neto para todo lado. Então eu não sei se eu estarei disponível em 2021, né? Mas você pode me acompanhar também, ou pelo Instagram, no YouTube também. Toda palestra que eu não é nada profissional, tá? Toda reunião das mulheres que a gente faz aqui, eu boto um celularzinho para gravar, com som ruim, com vídeo ruim, e taco lá no YouTube. Nas igrejas que eu vou, o pessoal filma, pode botar no YouTube? Pode botar no YouTube, porque eu sei que é uma forma de ajudar algumas edificar. Mulheres que não tem isso nas suas igrejas. Eu sei que tem um déficit muito grande de mulheres mais velhas, né? As mulheres da minha idade na igreja são as feministas. As jovens estão querendo largar a carreira para cuidar de filho, para ter um monte de filho, para casar cedo, e as mais velhas estão dizendo, não faça isso, você é louca. Então eu sei disso, e por causa disso, o máximo que eu posso colocar as coisas que eu faço, as palestras que eu dou, as minhas amigas vão colocar no YouTube, colocar no Instagram, eu estou fazendo para que seja material para abençoar as minhas irmãs. Queremos ter mais tempo para falar sobre ele, mas infelizmente a gente não tem condição. Simone, eu quero agradecer a sua presença, agradecer por ter nos abençoado com tanta sabedoria e respeito nossas perguntas também, nossas dúvidas. Espero ter outros momentos que a gente possa ter, como esse, falar sobre a palavra de Deus, de acordo com a sua agenda. E aos irmãos que estão perguntando, nós vamos salvar essa live e vamos também postar no GTV. Posteriormente eu vou editá-la, a gente vai postar no GTV para que a gente possa aí não perder esse conteúdo riquíssimo. A gente não pode perder isso aqui. Amém? Quero agradecer a todos que participaram. Deus abençoe vocês aí, também um trabalho maravilhoso que vocês têm feito aí de despertar o povo, né? Para a fé. Que Deus abençoe vocês e dê forças para continuar. Amém. Muito obrigado. Um abraço aí do seu pastor, querido amigo, Daniel e Flávia e as crianças.